Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Eu me integro ao centro do maravilhoso ensinamento. Me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa recitação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor imenso, eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensurados que nos comprovam o Sutra do Lótus, é todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos senhorais luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do Sandro Tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento. Esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como oceano elevada, como a montanha, sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além dos orais são intitulados, dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador benevolente e compassivo pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsus, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Monjo Serri, rei, medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador, destemido e constante diligência, Sol magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indira, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Que eu possa esperar meu coração em pensamentos desvairados, e as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Transferência de méritos que possam ser esperados, as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3. As 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda, aos filhos de boa intenção, a prática de estudo pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos Bosatsus que ainda não a aspiram. A benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentes, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade, através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros a caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo
de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Sutra do método da prática, pela meditação sobre o Bosatsu Excelência Universal. Se há ilusões do sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos. Recita com afinco o Sutra do grande veículo e medite sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um sino tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitares o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um sino inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes dos sentidos comparáveis. As 6 rebeldes vagueiam desenfreadamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo, pensa naquilo que origina os Bosatsus. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 7 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho, que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharyotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçados com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharyotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharyotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. E sem poder, audácia e capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos e alcançaram plenamente ensinamentos sem precedentes. Ó Sharyotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil
emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihodsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Sharihodsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único, incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Sutra do Lótus, capítulo 12 da Ebadá. Disse Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadata e o Sutra de Lótus e nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse Sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes, os meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres, assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar o seu corpo e a sua vida. Nessa hora, eu em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhe tanto a extinção e a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam entre eles, prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma, para que se tornem aptos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandarava sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, e repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem em imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos, que cultivam as virtudes, sempre vêm, e aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós, que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados,
mandou dizer-lhes que morrera embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim, prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 20. O Bosatsu Prezador ouviu um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Irradiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava, orientava seres celestiais, homens e nagas, ou reverenciava. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bosatsu de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bosatsu Prezador procurou-os por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo, as pessoas demonstraram desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superados seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra, e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bosatsu, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente, tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bosatsu daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas, que o ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim, nessa assembleia, para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bosatsu, mas os monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, sim, foi conservado esse sutra. Somente após decorridos incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorridos incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrer. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir esses sutras, sua doença se extinguirá
e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir sua doença se extinguirá, e ele alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir sua doença se extinguirá, e ele alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo dos seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos